Então, muito boa tarde. Pedimos desculpa terem estado este compasso de tempo à espera. Estivemos a receber outra associação. E, portanto, obrigada por terem vindo. Explicar-vos um pouco o que é que se trata aqui. Portanto, isto é o Grupo de Trabalho da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade, que foi constituído no seio da 11ª Comissão. A 11ª Comissão é a Comissão de Poder Local de Descentralização, mais uma série de coisas, e também Habitação, Ambiente, Poder Local de Descentralização e Habitação. As matérias relacionadas com o regime do arrendamento urbano neste mandato estão a ser analisadas aqui. Em mandatos anteriores foram analisadas noutras áreas, ou na economia, ou nos direitos constitucionais, mas neste mandato estão analisadas aqui numa perspectiva mesmo de habitação e políticas de cidade, que nos interessa bastante, embora no vosso caso isto não seja só cidades, é também para zonas rurais, tanto quanto eu percebo, mas já explicaram isso. Dizer-vos que estão presentes deputados do PS, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e do PSD. Esta audição está a ser transmitida, não sei se esta também está a ser transmitida, mas está pelo menos a ser gravada e, portanto, depois enviaremos o link com a gravação integral para poderem depois ter para os vossos associados saber o que é que vieram cá fazer. E explicar-vos qual é o contexto. Nós pedimos que viessem cá para se pronunciarem no âmbito de um projeto do PS sobre lojas históricas, que tem lá metido uma disposição relativamente à prorrogação do prazo de transição do regime jurídico do arrendamento urbano para determinadas condições, quer habitacional, quer não habitacional. Já depois disso, e depois de ter confirmado a vossa audição, deram entrada a projetos de lei do Partido Comunista, um conjunto de projetos de lei, dos quais um deles, só sobre a prorrogação do prazo de transição, previsto no NRAU, foi discutido ontem em plenário, terão visto talvez nas notícias, é o projeto de lei 310/13, e também deu entrada a um projeto de lei do Bloco de Esquerda, 325/13, também sobre a mesma matéria. Isto significa, portanto, que neste momento nós temos 3 iniciativas com, enfim, redações diferentes e com âmbitos também diferentes, mas que vão ter que ser trabalhados aqui e do resultado desse trabalho é que sairá eventualmente uma alteração da legislação. Portanto, a vossa vinda é extremamente importante para nós, porque é no confronto com as vossas ideias, as vossas críticas e, enfim, as dificuldades que têm no terreno, é que nós podemos aperfeiçoar aquilo que queremos fazer e, portanto, é nessa medida que estas audições são extremamente importantes e funcionam da seguinte maneira, portanto, têm 10 minutos iniciais para apresentarem as vossas posições. Depois cada deputado, cada grupo faz perguntas, depois tem uma segunda ronda para responder às perguntas e caso queiram posteriormente enviar algum documento escrito, é também importante que fique para nós como documento de trabalho e é útil para não deixar que as coisas fiquem no ar. Posto isto, há ali um relógiozinho mais ou menos dá os tempos, pedi à doutora Inês agora para pormos o relógio a funcionar e, portanto, desde já passava a palavra, pedia que dissessem os vossos nomes, que eu tenho aqui 3, mas não sei quem é quem. Portanto, a doutora Mafalda Megre é a Presidente da Direção, a doutora Patrícia Maio é Vice-Presidente e o doutor Luís Mota Costa, Advogado. Correto? Doutora Mafalda, então, se faz favor. Então, muito boa tarde a todos. É em nome da Associação dos Proprietários e Agricultores do Norte de Portugal que estou aqui enquanto Presidente da Direção. A APAMP é uma associação de proprietários com forte tradição no Norte, não só na zona do Porto, mas também nos concelhos limítrofes e, portanto, temos uma representatividade forte aí. Somos contemporâneos da Associação Lisbonense, que todos bem conhecem certamente, portanto, fundada em 1888 a associação, e representamos hoje, atualmente, muitas centenas de proprietários. Nós temos mais de 2.000 associados, mas associados ativos e participantes, portanto, na vida associativa. Não são daqueles que estão só ali nos registros bafientos. E, nesse sentido, achamos que é também nossa responsabilidade vir aqui e dar-lhes voz. Eu pedi ao Dr. Luís Mota Costa, enquanto jurista, a trabalhar há muitos anos com a APAMP também para nos acompanhar. Eu não sou jurista e, portanto, aqui questões mais técnicas que ele possa aqui ajudar-nos. E pedi também à doutora Patrícia Maio, que é membro da direção, mas que tem uma particularidade de todos nós, porque se calhar é a única pessoa que está aqui que está a tempo inteiro e todos os dias a trabalhar, a lidar, a procurar ajudar diretamente
entre proprietários. E, portanto, eu penso que depois dar-lhe aqui um minuto de voz seria útil para todos nós. Genericamente, e em termos Bom, hoje de manhã vínhamos para cá e à vinda eu tive a oportunidade de ler no Público a notícia que se estava a referir há pouco. Portanto, pelo menos do nova proposta penso que por iniciativa do Partido Comunista, do PCP, e sem me pronunciar sobre os novos aspectos, digamos assim, porque também não vínhamos preparados para nos pronunciarmos sobre este projeto de lei número 55/13, mas houve ali uma questão que nós já vínhamos falar e que fiquei agradada, digamos assim, de ver comunicada, que foi o estudo do INE que referia que 33,5% dos proprietários, dos inquilinos, portanto, são pobres, é a taxa de pobreza, mas 16,6%, salvo erro, dos proprietários também o são. O que me parece que é muito significativo termos em consideração, mas sobre esse aspecto mais humano, digamos assim, dos proprietários, eu gostaria depois que a Patrícia falasse. Em relação ao projeto de lei em concreto, nós trazemos aqui 6 pontos para os quais gostaríamos de os alertar e algumas propostas relativas aos mesmos. Os 4 primeiros pontos dizem respeito à questão das lojas, portanto, da classificação e proteção das lojas e entidades com interesse histórico-cultural e cultural. O primeiro aspecto tem a ver com o perigo que nós reconhecemos na discricionariedade da classificação desses locais, dessas lojas e desses locais. E, portanto, os critérios, por tudo aquilo que podemos ler, enfim, do projeto de lei, são vagos. Fala-se, por exemplo, em antiguidade, sem se definir se antigo é o que tem 10, 20, 50 ou mais anos. Fala-se em singular, sem se definir se se considera único aquilo que é único numa região, no país, na Europa, enfim, por aí fora. E, genericamente, aquilo que está ali a tentar ilustrar um interesse histórico e cultural, entendemos que cabe lá quase tudo e acreditamos que isto é um perigo. Questionamos também, neste mesmo ponto, até que ponto é que as câmaras municipais, e não estamos só a falar nas câmaras do Porto e de Lisboa, têm competências para aplicar critérios, ainda mais sendo estes critérios tão vagos. Este parece-nos um ponto muito importante de alerta. O segundo tem a ver com a competência que se transfere para as câmaras, e portanto está ligado a este, de que depois os regulamentos municipais irão operacionalizar esta ideia. Acreditamos que haverá certamente de município para município entendimentos e versões diferentes, o que, a nosso ver, poderá resultar em situações de que lojas com características muito idênticas, mas citas em municípios diferentes, venham a ser ou não classificadas e, portanto, aqui parece-nos que há um perigo de injustiça relativa na aplicação dos critérios. O terceiro ponto diz respeito, e se calhar era o primeiro, diz respeito a imputar esta responsabilidade de proteção, no fundo, do comércio tradicional aos proprietários. Sem discutir a nobreza desse propósito, não vemos o racional deste encargo ser empurrado pelo Estado para os proprietários. Portanto, da sociedade para apenas uma pequena parcela dela, que são os ditos proprietários. O quarto ponto tem a ver com o que nós achamos que um projeto destes que venha a concretizar-se pode ter como consequências nefastas. O perigo, para nós o perigo aqui é que estes imóveis, precisamente estes, vão sofrer uma maior degradação. E, portanto, aquilo que se pretendia proteger por ser de interesse histórico ou cultural, ironicamente, será aquilo que os proprietários vão ter menos condições para fazer obras, para manter, e, assim, os prédios com eventual interesse histórico ou cultural, com as ressalvas que deixamos há pouco, logo esses vão sofrer, prevemos nós, uma maior degradação. Propostas em relação a esta primeira parte. Em primeiro lugar, propomos que seja retirada aos proprietários esta responsabilidade de proteger estas lojas e entidades
E caso se avance por este caminho, entendemos que esta classificação deve ser sempre uma exceção. E para tal, tem que estar, os critérios têm que ser objetivos, específicos. Eu não sei se cabe dizer aqui quantitativos, porque às vezes nem tudo é assim tão facilmente passível de quantificar, mas tanto quanto possível, de facto, falarmos de coisas objetivas e concretas. Depois, já assumindo que estes critérios têm estas melhorias, que a sua aplicação seja justa e uniforme. E para isso, enfim, os senhores terão outras formas, eventualmente, de pensar nisto. Aquilo que nós pensamos foi haver uma entidade que pudesse, enfim, por proposta, as câmaras poderiam fazer propostas a esta entidade que depois teria um parecer, digamos assim, final. Para quê? Para haver uma bitola, a mesma bitola a ser aplicada a todas as propostas de classificação. Mas propomos ainda mais, e há aqui propomos que das obrigações eventuais que os proprietários venham a sofrer, que sejam isentos e sejam aqui considerados os proprietários com carências económicas, os tais proprietários pobres que existem e acreditem que nós lidamos com eles todos os dias. E, portanto, que haja também um critério objetivo que permita, dê pelo menos a oportunidade aos proprietários de provarem a sua carência económica. Por último, para aqueles que não caibam, portanto, esses que sejam, sem dúvida nenhuma, isentos de quaisquer obrigações. Os que não caibam nessa categoria, digamos assim, então, aquilo que nós propomos é que sejam compensados, que tenham contrapartidas por alguma responsabilidade social que lhes seja imputada, mas que sejam coisas muito concretas, e o que propomos aqui é que haja uma redução da taxa liberatória, porque, no fundo, os atuais 28% são mais de um quarto do ano, os proprietários não recebem rigorosamente nada, recebem para entregar e, portanto, nós temos a proposta concreta de que haja aqui uma redução para um nível que nos parece razoável de 15% para esta taxa. Também achamos que o caso do alojamento local, e sem querer agora puxar a conversa para aí, mas neste aspecto, que é um exemplo de sucesso, de resultado deste tipo de medida, porque sem dúvida que dinamizou uma atividade, dinamizou uma parte do setor e pensamos que esta poderia ser uma forma de também assegurar aqui um equilíbrio. A segunda parte, portanto, isto relativamente às lojas e entidades com interesse histórico e cultural. Quanto ao arrendamento habitacional, pronto, e depois não me vou repetir, porque, como devem imaginar, isto aplicar-se-á por maioria de razão, ainda estamos quase. Quanto ao arrendamento habitacional, alertamos para 2 pontos apenas. O primeiro é o descrédito do nosso país e do setor imobiliário, quando, pelas sucessivas alterações legislativas, se vão logrando sucessivamente expectativas. Infelizmente mesmo, portanto, expectativas de investidores que adquiriram prédios e que vão adiar ou desistir, pura e simplesmente, de investimentos adicionais e lograr expectativas de pessoas que já os fizeram, com uma expectativa de atualização de rendas que, porventura, poderá não acontecer. E, portanto, isto parece-nos que é gravíssimo e que desacredita por completo o país e o setor. A instabilidade fiscal, no fundo, que é disso que estamos aqui, que é o que estamos aqui a falar, provoca, portanto, com as constantes alterações no arrendamento, nos critérios de avaliação dos prédios, nas taxas de IMI, nas isenções das taxas adicionais, isenta até 600, até quanto, enfim, tudo isso vem provocar uma instabilidade enorme. Prorrogar por mais 5 anos um período transitório, nós acreditamos que não é sério. Porque as pessoas hoje não percebem porque é que isto tem que acontecer e perguntam se em 2022 não voltaremos a prorrogar a coisa por mais 5 anos para 2027.
e, portanto, acreditamos que aqui não há uma postura séria de quem tem responsabilidades. O segundo ponto e o último é repetido, porque é aquilo que entendemos ser uma responsabilidade descabida que é atribuída aos proprietários, mais uma vez. O que é que propomos? Propomos que não haja esta prorrogação do período de transição, que sejam excluídos de imediato todos os proprietários que provem a sua carência económica e aqueles que não caibam dentro desse critério, exatamente o mesmo, que tenham a contrapartida de uma redução da taxa deliberatória de 28% para 15%. Foi um bocadinho além do que me permitiu. Não há problema nenhum, ainda tem uns minutos, até aos 15 minutos, não tem problema nenhum. Se quiserem dizer mais alguma coisa, sim, claro. Eu gostava de passar a palavra à Patrícia, se não se importam, então. Já que vieram de longe, estamos aqui para vos ouvir. Estes tempos são indicativos, é só... Não, estes tempos são indicativos só para as pessoas saberem que tipo de comunicação é que fazem. Uma coisa é falar meia hora, outra coisa é falar 10 minutos, é só isso. Muito boa tarde a todos novamente. Pegando um bocadinho do que a doutora Mafalda disse, e vivenciando eu uma presença mais direta com os associados e lendo hoje a notícia do Público nas percentagens, considero que ao longo do tempo da história do arrendamento criou-se um conceito interiorizado que ser proprietário é sinónimo de riqueza. De facto, na realidade, aquilo que nós vivenciamos e aquilo que a grande tradição centenária da APAMP vê e tem é que isso não é totalmente verdade. Porque há muitos proprietários que também enfrentam sérias dificuldades para conseguirem fazer face a todos os impostos, a pagamento de tudo aquilo que lhes é pedido, não tendo o retorno das suas rendas, ou seja, não têm a reabilitação dos seus imóveis, ou seja, os imóveis têm as rendas congeladas, os impostos são exatamente os mesmos e, por conseguinte, não conseguem fazer face a todas estas despesas obrigatórias. Por outro lado, temos também a maior parte dos proprietários atualmente que nós acompanhamos estão numa faixa etária, a maioria deles entre os 65 anos ou mais, 65 anos ou mais. Muitos deles oferem de uma reforma pequena, outros não têm qualquer tipo de reforma. Eu até me refiro mais às viúvas dos proprietários, outra geração, outros tempos. Muitos deles até inclusive recorreram ao complemento solidário de reforma, que lhes é dado muitas vezes por serem proprietários, não têm isenções, não têm certas determinadas regalias porque são proprietários, porque têm esse estatuto. Gostaria também de referir ainda a nova geração de proprietários, que eu até considero que são proprietários involuntários, porque têm que dar continuidade aos imóveis que herdaram, e, por conseguinte, têm que fazer face às despesas que têm, não é? Muitas pessoas, inclusive, muitos proprietários, têm pedido tributação faseada de IRS à Autoridade Tributária de Maneira, pagando assim juros desses impostos também à Autoridade Tributária, porque não têm liquidez financeira. Têm imóveis, mas não têm a liquidez financeira que acompanhe estes pagamentos. Por outro lado, estes proprietários, grande parte deles são eles que nos procuram, que contam com o nosso apoio e suporte. Não consideramos justo, como já foi dito aqui também, que os proprietários tenham que suportar, assumir novamente este papel social do Estado, sem ter nenhuma contrapartida. Gostaria só de terminar dizendo isto. Será que a carência económica do proprietário vale menos que a carência económica do inquilino? Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa comunicação. Não sei se o doutor quer usar a palavra agora nas respostas. Vou pedir que desligue. Muito obrigada. Vou passar a palavra aos meus colegas, mas antes disso queria só trazer aqui uma precisão para a informação de todos. Fui eu que trouxe ontem ao debate, a propósito da questão da prorrogação do prazo, as estatísticas do estudo do INE, com as estatísticas da taxa de incidência de pobreza entre proprietários e inquilinos. Eu depois estive a verificar bem esse estudo e já mandei pedir esclarecimentos diretamente para o INE. Portanto, os valores a que tive acesso é um estudo do INE que faz uma comparação de evolução desde 2004 até 2014. Os números que eu dei são só os de 2014, tinha 16,6% para proprietários
ou alojamentos cedidos sem contrapartida financeira e depois inquilinos, 16,6% para proprietários e 33,3% para inquilinos, em 2014, taxa de incidência de pobreza. Quando esta designação de proprietários e alojamentos cedidos sem contrapartida engloba senhorios, mas também proprietários que não recebem qualquer rendimento. Portanto, proprietários, eu mandei de qualquer modo perguntar, é uma redundância, mas é bom que os conceitos sejam rigorosos, se as pessoas que estão, por exemplo, que são proprietárias e pagam em IMI, mas que têm empréstimos bancários, estão englobados também aqui neste estudo de pobreza ou não, porque também sabemos muitos casos, pessoas que estão a pagar a casa e depois já não conseguem fazer frente às despesas todas, mas isso agora é uma parte. A única coisa que eu queria aqui salientar é que este estudo engloba não apenas senhorios, mas também proprietários que não têm qualquer rendimento. É para não haver confusão depois nos números. Portanto, estes 16,6% é proprietários em geral. A segunda coisa que eu queria aqui dizer é os estudos do Eurostat com a percentagem de proprietários e inquilinos em toda a Europa e, ao contrário do que eu tenho ouvido dizer muitas vezes, que se costuma dizer que é nos países do sul da Europa que há uma maior incidência de proprietários versus inquilinos por razões culturais. Não é bem assim. Portugal está com uma percentagem elevada de proprietários em geral, que é 75%, cerca de 65%, contra 25% de pessoas como inquilinos. Percentagens superiores às portuguesas encontram-se nos países de leste e a mais alta é na Roménia. É muito importante perceber isto, para perceber uma das coisas que foi dito pelos senhores, é que há proprietários com grandes dificuldades económicas. A Roménia não é propriamente um país rico e, portanto, o indicador da percentagem de população que é proprietária da sua habitação não é um bom indicador para dizer que o país é rico. Não é um bom indicador. É muitas vezes utilizado como sendo um indicador, está tudo bem, o país está bem, tem uma grande percentagem de proprietários. Não é verdade. Esta estatística, eu estou a trazê-la aqui à colação, porque convém vermos todos os lados do problema, podem procurá-la, é uma estatística do Eurostat e de facto mostra isso. São os países de leste, mais a Finlândia e a Roménia, os que têm as taxas de proprietários mais altas. A Roménia praticamente é superior a 90%, a percentagem de proprietários. Portanto, pode ter razões históricas e outras, mas também está muito associado às características do estado social dos respectivos países. Portanto, no geral, onde há estados sociais mais fortes, a percentagem de proprietários é mais baixa, onde há estados sociais mais fracos, a percentagem de proprietários é mais alta. Mas, enfim, isto era uma parte apenas informação que eu queria dar e também aqui aos senhores deputados desta comissão e meus colegas, dizer-vos ainda, e mais uma vez, dizer pela primeira vez, a primeira questão que a doutora Mafalda levantou, relacionada com a discricionariedade da classificação do projeto 155/13, esse problema já foi aqui salientado por várias entidades que nós ouvimos aqui e temos um compromisso da Direção-Geral de Património Cultural no sentido de densificar o conceito do que é o interesse histórico ou cultural e estamos à espera até ao final de outubro que a Direção-Geral nos envie, portanto, uma proposta de critérios tão objetivos quanto possíveis que possam ficar na lei, para que não fique tão vaga aquela matéria, como foi aqui dito, e seja uma coisa mais objetiva. Temos ainda uma outra questão, também foi levantada pela Direção-Geral, é que isto não pode ser um sistema de classificação, porque os sistemas de classificação estão todos regulados por lei, a classificação de interesse patrimonial estão regulados por lei, tem a ver com diretivas comunitárias, com as classificações da Unesco, etc. E, portanto, teremos que encontrar outro nome, que será distinção, ou, enfim, chamar outra coisa qualquer, mas não classificar. Não serão classificados, terá que ser um outro termo, para não fazer confusão com o que já existe e que está muito regulado na lei e que tem bastante experiência, e aliás Portugal tem participado bastante nisso, são as classificações patrimoniais previstas na Lei de Bases do Património e em vigor em Portugal. Eram estas informações que eu achei que era útil dar-vos e passo-lhe já então a palavra aos meus colegas. Pergunto qual dos senhores deputados quer fazer perguntas. Por onde é que queremos começar? Diga. Ordem parlamentar é o PSD em primeiro lugar. A ordem parlamentar crescente ou decrescente? Se é decrescente, começa o PPD. Começa o PSD, vá, força. Sr. Presidente, então pronto, passa a ser regra, que agora avante passará sempre... Nós na Assembleia Municipal fazemos alternado, umas vezes é crescente, outras vezes é decrescente. Para não ser sempre a mesma maneira. Para de vez em quando, umas vezes podem abrir, outras vezes podem fechar. Nós não temos nenhum problema. Bom, antes de mais, cumprimentar naturalmente... Sandra Pereira, já agora digam os vossos nomes para aqui poderem saber. Sim, muito obrigada. Eu quero cumprimentar naturalmente a Associação de Proprietários e Agricultores do Norte e os seus representantes. Nós ouvimos-lo com muita atenção. Nada do que aqui disseram não foi nada de novo
para o grupo parlamentar do PSD, uma vez que partilhamos muitas das preocupações que foram aqui trazidas. Portanto, não temos muito mais a acrescentar. Gostaria de dizer que temos a clara noção que os proprietários não são ricos, não serão todos ricos, e que hoje em dia impende sobre eles encargos num imóvel que muitas das vezes não têm qualquer retorno nas rendas que se praticam. Portanto, o cerne da reforma que empreendemos no último governo, que não é uma reforma de todo isenta de críticas, mas que tentámos que fosse minimamente equilibrada e que fosse uma reforma que desse frutos no sentido do mercado começar a funcionar. Existiam cerca de 700 mil casas devolutas. Nós temos a noção que, até de um relatório que veio da Comissão Europeia, que já houve 254 mil novos contratos no âmbito, portanto, desde 2012, portanto, é uma reforma que, mal ou bem, estaria a dar os seus frutos, que merece sempre ser aperfeiçoada e que merece que, portanto, que haja aqui um cuidado sempre com os mais desprotegidos, sendo que os mais desprotegidos não são necessariamente sempre e só os inquilinos. Temos claramente essa noção. Pronto, partilhamos estas preocupações, temos-las dito de forma reiterada e estaremos disponíveis para, em sede de especialidade, eventualmente dar o nosso contributo para melhorar, eventualmente, disse eu, Sra. Presidente, dar um contributo para melhorar, sendo que, portanto, há aqui uma ideologia, se chamarmos assim, há aqui uma vontade política que está plasmada numa maioria, pronto, onde naturalmente a ideia do PSD não corre, e além do mais dizer que o espírito da reforma nós acreditamos convictamente nela, e portanto todas as inputs que poderemos eventualmente fazer não podem ser de molde a alterar aquilo que nós concebemos e que acreditamos. Mas dizer-lhes que ouvimos atentamente as vossas preocupações. Há aqui propostas interessantes que podem minimizar um pouco aquilo que foi, portanto, o impacto destas alterações que se pretendem fazer. Nós estaremos disponíveis eventualmente para analisar se faremos em conjunto essa discussão aqui na especialidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, agora, Luís Vilhena, Partido Socialista. Muito obrigado. Cumprimentava também os nossos convidados. Eu não tenho, assim, grandes questões para colocar, apenas gostava de dizer que, enfim, este projeto de lei do PS foi disputado, sobretudo, pela observação daquilo que estava a acontecer, sobretudo nos grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, com chamemos este fenómeno do turismo e que tem provocado, de alguma forma, esta gentrificação de alguns locais, sobretudo dos centros históricos destas duas grandes cidades, embora também aconteça depois noutras de menor dimensão. E, portanto, de alguma forma, para travar aquilo que acontecia relativamente a algumas lojas, a algumas coletividades, que estavam, por várias formas, a ser afastadas e contribuir para a descaracterização de determinados locais. Eu, relativamente portanto, à vossa comunicação, que estive atento e registrei, há aqui uma proposta que, por acaso, ainda não tinha sido colocada em cima da mesa, tanto quanto eu me lembro, nas audiências que nós temos feito, que era de haver aqui uma redução da taxa liberatória para, de alguma forma, compensar os proprietários nessa forma de substituir o Estado na comparticipação social que é nas rendas, não é? Nas rendas. E é tudo, não tenho, foram muito claros na vossa exposição e, portanto, não tinha nenhuma questão a colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís. Senhor Deputado. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu queria agradecer também a vossa presença, agradecer os vossos esclarecimentos, dizer-vos que o Bloco de Esquerda se preocupa muito com estas questões. Deputado Jorge Campos, a gente não estava a dar o seu nome, mas convém ficar claro. Jorge Campos. Preocupamos-nos, de facto, com estas questões.
E queria dizer-vos, assegurar-vos, e disso vocês podem estar absolutamente seguros, que nada temos contra a propriedade privada e que, portanto, a matriz ideológica que aqui foi aludida não tem, de facto, a ver connosco. Nós entendemos, o nosso quadro de relações económicas está absolutamente plasmado na Constituição e é por aí que vamos. Portanto, não temos nenhuma reserva mental em relação aos proprietários, mas nenhuma reserva mental em relação aos proprietários. E a razão pela qual nos envolvemos em projetos deste tipo tem a ver com questões que foram suscitadas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Basicamente isso. Realmente as questões da gentrificação preocupam-nos, a descaracterização de lógicas nos centros urbanos, nomeadamente Lisboa e do Porto, preocupam-nos, mas também nos preocupa, devo dizer-vos, o facto de muitos proprietários não terem posses, nomeadamente para fazer obras. E, portanto, entendemos que nessa matéria é necessário encontrar soluções equilibradas. Portanto, é tão claro quanto isso, não temos em relação a essa matéria nenhuma espécie de dúvida. Portanto, não acrescentarei muito mais, direi apenas que tomei boa nota das vossas indicações. Devo dizer-vos que considero muitas delas pertinentes e que devem e que merecem uma avaliação muito ponderada. Faremos essa ponderação, aliás, estamos numa fase de audições, estamos a ouvir diversos intervenientes neste processo e, no final, certamente, tomaremos resoluções. Mas podem estar absolutamente seguros que não haverá nenhum preconceito ideológico da nossa parte em relação aos proprietários. Muito obrigado. Não, até porque seria, Sr. Deputado, desculpe-me uma parte, até porque seria inconstitucional, porque a Constituição considera direito de propriedade. Portanto, os defensores da Constituição da República... Bem, isto são pequenos apartes parlamentares, faz parte da nossa maneira de trabalhar. Sr. Deputado Ana Mesquita, somos ouvidos para si. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar os senhores representantes da Associação dos Proprietários e Agricultores do Norte de Portugal e agradecer-lhes a sua deslocação aqui à Assembleia da República. Dizer que, relativamente às matérias do projeto de lei 5513, algumas das questões, conforme a Sra. Presidente já aqui referiu, algumas das questões que já aqui transmitiram já suscitaram discussão noutras audições que tivemos e, de facto, entre nós aqui ao nível dos vários partidos já diagnosticámos de facto aqui alguns problemas que necessitam de um debate mais aprofundado e para o qual estaremos disponíveis, pelo que naturalmente os contributos todos que chegarem relativamente a estas matérias serão sempre de toda a utilidade. Dizer-vos que, nós efetivamente em termos de Partido Comunista Português temos tido uma série de matérias em termos da política de habitação e uma série de iniciativas que apresentámos recentemente e que estarão agora em discussão. Naturalmente que aqui há considerações de vária ordem que têm de ser tidas em conta e, naturalmente, também o que nós avaliamos é que também não é possível colocar todos os proprietários no mesmo pé, porque há situações absolutamente distintas, porque há proprietários que são apenas proprietários da sua casa própria, há outros que têm casas que, além da sua própria casa, podem arrendar outros imóveis, portanto, há aqui toda uma série de diversidade de situações que nós reconhecemos, naturalmente, que existem. Agora, não conseguimos, naturalmente, colocar tudo no mesmo bolo, mas há também aqui uma questão que tem a ver com os arrendatários e com os inquilinos, portanto, mais particularmente, e uma situação que nós consideramos que, decorrente da última alteração à lei, que gerou dificuldades tremendas, que eu creio que são reconhecidas também por toda a gente. E, portanto, de certa maneira, não se resolveu o problema nem para um lado nem para o outro. E de facto, isto colocou-nos na posição de termos de intervir, nomeadamente para salvaguardar situações mais fragilizadas, porque há uma questão, para nós é evidente, não é? E naturalmente, e fazendo aquela discriminação que nem toda a gente está no mesmo bolo, mas ainda assim um proprietário que dispõe, além da sua casa, de outros imóveis para arrendar, está sempre numa posição, ainda assim, mal ou bem, em que é mais favorável de quem não tem nada e nada pode recorrer. E há que fazer também este reconhecimento e às vezes nós sabemos que há situações complicadas, naturalmente, em termos dos proprietários também, mas não podemos deixar de assinalar esta questão, porque quem tem alguma coisa de facto
em função de quem não tem nada, e nomeadamente, e isto tem muito a ver com não é por nada, mas com a audição que nós tivemos anteriormente, que era dos inquilinos e condóminos do norte de Portugal, em que nos foram relatadas situações verdadeiramente dramáticas, e portanto nós também temos que, evidentemente, prestar alguma atenção e alguma consideração a essas situações. Naturalmente, nós vamos continuar a trabalhar nestas matérias e também, desde já, manifestar a nossa disponibilidade para, a todo o tempo, receber os vossos contributos sobre as propostas que o Partido Comunista Português tem em cima da mesa relativamente a estes assuntos e, naturalmente, vamos tê-las sempre em boa nota, com certeza, para a nossa análise, para a nossa ponderação e para a nossa intervenção também. Obrigada. Muito obrigado. Eu, antes de passar... A senhora deputada, queria pedir a palavra? Acho que deve querer fazer aí um comentáriozinho. Ora, venha, faz favor. De facto, o Bloco não tem, diz que não tem nenhuma reserva de propriedade contra os proprietários, mas o PCP claramente que tem. Principalmente contra aqueles proprietários que têm uma ou mais casas, claramente que tem. Ó, Sr. Deputado, isso agora já é um juízo que cabe a cada qual. Portanto, eu como coordenadora não me tenho que interferir no que estão a dizer, mas enfim, estamos para ouvir aqui e não para estarmos entre nós. Mas está bem, se faz favor, Sra. Deputada Ana Mesquita, que não é... Tenho que fazer defesa de claro, honra neste caso. Só não se sente que não é... Se a deputada não conhece o nosso programa, eu convido a ler o programa do Partido Comunista Português e é público e inclusivamente afirma o nosso respeito pela economia mista e, portanto, fica aqui esclarecida. Muito bem. Senhores deputados, à parte, diremos nós agora, vamos prosseguir. Antes de vos dar a palavra, dizer-vos só o seguinte, é a nossa intenção, é a minha intenção como coordenador deste grupo de trabalho, que este diploma, o que é que vai acontecer agora a seguir? Portanto, este diploma já cá estava, estamos a fazer estas audições todas, apareceram mais iniciativas na parte específica da prorrogação do prazo de transição, o que significa agora vamos entrar num período parlamentar de orçamento e plano, não podemos fazer mais nada, logo a seguir, finais de novembro, retomamos isto já com as audições todas feitas e temos aqui um período em que os senhores deputados podem fazer alterações na especialidade. Esse período é extremamente relevante e por isso é que as audições têm que ser feitas antes, porque aquilo que foi dito aqui, pode algum partido ou vários querer pegar nas vossas ideias e propor para ser trabalhado. Na sequência disso, haverá, se formos capazes disso, um texto ou mais que um texto para serem votados, faremos a votação aqui e disso resultará, se formos capazes disso, uma proposta, um projeto de lei, então já trabalhado, para ir à votação no plenário. Que eu penso que, se nós trabalharmos bem, no princípio do ano, lá estaremos com essa matéria. Portanto, é só para terem atenção a estes calendários e, se quiserem enviar-nos algum contributo, tenham atenção a estes calendários, porque uma vez que a gente tenha votado já aqui, já não voltamos atrás. Agora é a altura que isto está em obras, é a altura para meter, enfim, dicas ou deixas. E pronto, e agora estamos aqui para vos ouvir. Uma intervenção final, se a doutora Mafalda ou a doutora... o Sr. Luís. Eu só gostava de fazer 3 comentários, ou perguntas, melhor dizendo, não é? Uma é falar da descaracterização das zonas históricas, não é? Eu acho que isso é um falso problema, porque as câmaras têm a capacidade de licenciar essas zonas, não é? Portanto, abrem bares, abrem restaurantes, portanto, esse argumento acho que morre aí à partida, não é? Outro comentário que queria fazer era relativamente aos senhorios que são proprietários. Muitas vezes, a maior parte das situações que eu conheço pessoalmente, os senhorios não são proprietários, são também inquilinos, não é? Portanto, isso é uma situação, portanto, e eu acho que é importante, e os senhores deputados terão que isso em atenção, se há o valor da carência económica relativamente aos inquilinos é esta, que os senhores conhecem, acho que também teria que ter em atenção a carência económica dos senhorios até esse montante, não é? Acho que isso é importante, porque para haver uma igualdade e os senhorios não terão a obrigação de suportar esse encargo que é todos nós, não é? Como contribuintes, e que é importante. Por outro lado, por nenhum dos senhores deputados foi especificado porque é que havia o alargamento, não é? Com o devido respeito, não é? Acho que isso não ficou bem explicado e acho que, com o devido respeito, volto a repetir, contornaram muito a situação, mas não se referiram a isso, não é? Por outro lado, o último comentário, acho que esta lei tem muito a ver com a cidade de Lisboa,
alguma coisa com a cidade de Porto e muito pouco com o país. Mas isso aí são problemas que desde o Lessa de Queiroz se põem neste país, não é? Portanto, acho que também deviam ter atenção a isso, sobretudo aos critérios de classificação, que numa terra mais pequena há interesses pessoais, políticos, não há tanta distância entre o poder político e o eleitor, podem levar a sistemas de promiscuidade, não é? Acho que também deviam ter atenção a isso, não é? E muito obrigado por me ouvirem. Só, antes de passar a palavra, em relação à pergunta porque é que houve esta proposta de prorrogação, por razões agora que são objetivas e factuais, tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Socialista como o Partido Comunista que apresentaram esta proposta tinham este compromisso nos seus programas eleitorais. E uma das primeiras obrigações dos partidos é de procurarem cumprir os seus compromissos eleitorais. E, portanto, essa é desde já uma razão. Depois pode haver aqui argumentos de oportunidade ou não oportunidade, mas há um argumento objetivo. Isto estava nos programas eleitorais e mais, disse o Dr. Advogado, as grandes opções do plano já aprovadas para a Assembleia da República 2016-2020 foram aprovadas no ano passado, incluem a prorrogação do prazo. Portanto, já está nas grandes opções aprovadas para a Assembleia em lei da República. Portanto, estamos, digamos, de certa maneira, a traduzir isso numa iniciativa concreta. Porque é que é agora este com tanta pressa em vez de outras coisas? Relativamente à prorrogação do prazo de transição, pelos partidos que apresentaram propostas nesse sentido, eu não posso falar para os outros, mas falo pelo lado do PS, porque o prazo de transição termina para o ano, dezembro de 2017, e entendemos que a haver mudança na lei tem que ser com antecipação suficiente, não pode ser em cima do fim do prazo, porque isso cria uma ansiedade enorme para as duas partes, tanto para senhorios como para inquilinos. Portanto, mais vale saberem com tempo com o que é que vão contar para poderem organizar as suas vidas. E com tempo é agora. E, portanto, tínhamos que tratar disto e também saber até que ponto é que vamos precisar do subsídio de renda, que vamos seguramente. Ele vai ter que entrar em vigor, pelo menos se não for para a totalidade que estava prevista, se houver prorrogação do prazo, haverá casos que poderão ser necessários já em 2018. Temos que preparar isto no Orçamento de Estado do ano que vem, portanto, há aqui uma série de razões, até orçamentais, que nos obrigam a, ou sim ou sopas, mas discutir o assunto agora e não daqui em cima, quando ele estiver mesmo a acabar. Era para responder à sua questão. Mas penso que estão mais comentários a fazer em relação às observações dos Srs. Deputados. Sra. Deputada, a Sra. Doutora... Um bocadinho o que eu já tinha dito e ouvindo atentamente também a deputada Ana Mesquita e concordando em parte naquilo que transmitiu, que vai ter algum cuidado na análise dos proprietários, assim como dos inquilinos, quando dizia há bocadinho que não era justo equiparar, digamos assim, o inquilino com uma pessoa que tem mais que um imóvel, não é, na sua posse. Eu chamo só a atenção para o seguinte: muitos proprietários, como o Dr. Luís disse, também são inquilinos. Consequentemente, têm o seu empréstimo à habitação para pagar, herdaram imóveis de tradição familiar dos pais, ficam desempregados e têm toda uma carga fiscal e nenhuma isenção por sua conta, não é? Chegam a situações de muita asfixia financeira e até social. Pronto, queria só salientar este pormenor, porque realmente nós vivenciamos muitas destas situações. Não são uma nem duas, são bastantes. Obrigada. Doutora Mafalda. Não, nós ouvimos e também, lá está, a maior parte do que se está aqui hoje a dizer, penso que não é novidade para nenhuma das partes, mas eu penso que nunca é demais lembrar que o que nós questionamos não é o propósito da proteção dos mais desfavorecidos, não é de todo isso que está em causa, mas sobre quem é que recai essa responsabilidade. E é este o cerne da questão, e portanto não adianta discutir, porque estamos todos de acordo que, porventura, que os mais desfavorecidos deverão ser apoiados pela sociedade. A questão é se depois reduzimos esta responsabilidade a uns quantos que tenham um estigma e um carimbo de proprietários, essa é uma coisa sonante, e que depois pode ou não corresponder a uma realidade efetiva. Muito obrigado. Já agora complemento dizendo que ainda hoje mandei a perguntar ao INE que me pedessem a diferenciação nas estatísticas dos tais 75% de proprietários e 25% de inquilinos, nestes considerados proprietários, quantos é que são aquilo que nós podemos chamar inquilinos da banca? Proprietários que não são proprietários definitivos, quer dizer, são proprietários em trânsito. Pronto. E, portanto, também era importante termos essa noção
para diversificar as situações, que o deputado Ana Mesquita também disse, tinha consciência da diversidade de situações, e há, de facto, uma diversidade grande de situações que a gente não pode deixar de ter em conta. Independentemente das opções políticas de cada deputado, cada grupo e cada cidadão, é nosso dever como deputados procurar encontrar as soluções mais equilibradas e mais justas, e é isso que estamos aqui a fazer. Não prescindimos cada qual das nossas opções. A deputada Sandra Pereira há pouco dizia que há aqui uma ideologia, não há uma, há várias ideologias aqui presentes. Da vossa parte também há uma ideologia, ainda bem que as pessoas têm ideias e se batem por elas, mas é do confronto destas ideias e de um esforço para sermos sérios e procurarmos apurar o melhor possível as soluções equilibradas, que poderá sair uma lei melhor do que as iniciativas que lhe deram origem. Portanto, agradecemos o vosso contributo, estamos disponíveis para receber alguma coisa que queiram enviar por escrito, se assim o entenderem. A sua intervenção foi perfeitamente objetiva. Se a quiser depois enviar-nos, era muito útil, porque facilita-nos o nosso relatório e ela está muito bem arrumadinha, portanto tem as propostas todas concretas que os partidos depois poderão querer assumir ou reassumir. E pela nossa parte, muito obrigada pela vossa deslocação e pelo vosso contributo. Muito obrigada.